Esta aula tem como objetivo abordar o tópico da regulação reflexa. Para que nós possamos relembrar e contextualizar o tópico da regulação reflexa, é importante aludir ao modelo geral de processamento de informação no sistema nervoso. E este modelo prevê três grandes etapas: a etapa da recepção, a etapa do tratamento e a etapa da resposta. Pois bem, a propósito da regulação reflexa, nós iremos abordar a informação que é proveniente dos proprioceptores, a informação que é tratada exclusivamente na medula, que é determinada a resposta e a partir dessa resposta é desencadeado uma ação do sistema musculoesquelético. Os principais receptores proprioceptivos que nós iremos abordar estão alojados no complexo musculotendinoso, embora existam também outros proprioceptores localizados em outras estruturas do aparelho locomotor, como é o caso dos ligamentos e de estruturas articulares. Quais são os principais receptores proprioceptivos a considerar na unidade musculotendinosa? Primeiro, o órgão tendinoso Golgi. Segundo, o fuso neuromuscular, ou com qualquer uma das ordens. O órgão tendinoso Golgi é uma estrutura que está essencialmente localizada, ou predominantemente localizada, na junção miotendinosa, enquanto que o fuso neuromuscular localiza-se predominantemente de uma forma paralela às fibras musculares no ventre muscular, embora saiba hoje que existe uma elevada concentração de fusos neuromusculares no tecido conjuntivo inerente ao complexo musculotendinoso. Vocês conseguem observar nesta imagem a representação microfotográfica, portanto, de fibras musculares e também é possível observar aqui um neurónio e os seus axónios terminais, portanto, um neurónio motor, portanto, um motoneurónio, em que também é possível observar a localização das várias placas motoras das junções neuromusculares, junto às fibras musculares, mas a determinado ponto, se vocês olharem para o topo da imagem do vosso lado direito, irão perceber que existe também uma outra estrutura que não é propriamente uma fibra muscular. Pois bem, é o fuso neuromuscular. E vejam como é que o fuso neuromuscular está localizado paralelamente às fibras musculares e envolto por uma estrutura também de tecido conjuntivo. Então vamos caracterizar de uma forma genérica a macroestrutura desse fuso neuromuscular. Portanto, é um conjunto de fibras musculares de fibras que se dizem fibras intrafusais, que estão envoltas de uma membrana conjuntiva. E estas fibras intrafusais têm duas grandes componentes. Uma componente central, que não é contrátil, não tem capacidade de contrair, e depois tem as extremidades, que já são contráteis. O que significa que sempre que as extremidades contráteis atuam, permitem alterar o comprimento da região central. E este aspecto é muito importante a reter desde já. Ao nível da inervação, este corpúsculo é inervado a dois níveis. É inervado do ponto de vista motor, ao nível das extremidades contráteis das fibras intrafusais, e é inervado na região central do ponto de vista sensitivo. Quem inerva do ponto de vista motor são motoneurónios, mas não são os motoneurónios alfa que nós temos vindo a falar até então, que são os chamados motoneurónios gama. Ao nível da componente central, as fibras intrafusais são inervadas do ponto de vista sensitivo a dois níveis, um nível primário e um nível secundário. A nível primário, porque vocês já vão ver, ele permite obter a informação muito mais rapidamente relativamente a alterações do comprimento da região central das fibras intrafusais, enquanto que a inervação secundária é ligeiramente mais lenta. Portanto, a mensagem a reter é que o fuso neuromuscular é um corpúsculo que habita entre as fibras musculares, paralelamente, predominantemente também ao nível da componente central do músculo, e é inervado quer em termos sensitivos, quer em termos motores. Ao nível das fibras intrafusais, portanto, as fibras extrafusais são as fibras musculares esqueléticas que nós até então temos vindo a falar, as fibras intrafusais existem de dois tipos, predominantemente. As chamadas fibras intrafusais em cadeia nuclear e as fibras intrafusais em saco nuclear. A grande diferença diz respeito ao modo como os núcleos estão organizados ao nível da região central das fibras intrafusais. E, pois bem, parece que os dois tipos de fibras tendem a ser inervadas de uma forma primária pelas chamadas fibras aferentes do tipo 1A, que são mais espessas relativamente àquelas que pertencem
à inervação sensitiva secundária, que são as fibras aferentes do tipo 2. Portanto, fibras do tipo A mais rápidas e maiores, fibras do tipo 2 mais lentas e menores em termos de dimensão. As fibras do tipo A tendem a inervar os dois tipos de fibras intrafusais, enquanto que as fibras do tipo 2 predominantemente inervam as fibras intrafusais em cadeia nuclear. Ambas informam o sistema nervoso central sobre o comprimento da região equatorial. E considerando que o fuso neuromuscular é uma estrutura que está paralela às fibras musculares, sempre que se altera o comprimento das fibras musculares, tendencialmente também se vai alterar o comprimento da região central das fibras intrafusais. Portanto, logo, este tipo de informação sensitiva que é transportado para o sistema nervoso central diz respeito ao comprimento do músculo, mas objetivamente ao comprimento da região central das fibras intrafusais. Porquê é que a velocidade de condução é diferente entre as fibras do tipo A e do tipo 2 e que permite-nos diferenciar entre a informação primária e a informação secundária? Diz porque o calibre das fibras também é distinto, é maior, nomeadamente nas fibras do tipo 1A, em relação às dos tipo 2. Então, para nós compreendermos um pouco mais a relevância fisiológica da informação captada por estes tipos de fibras, vamos considerar este exemplo que aqui está apresentado, em que nós temos um determinado músculo que tem um determinado comprimento e depois sofre uma ação de alongamento, mantém-se no steady state, depois há uma ação de encurtamento e depois mantém-se no steady state e depois vai havendo uma pequena oscilação do seu comprimento ao longo do tempo. O que é que acontece à frequência de disparo das fibras do tipo A e do tipo 2 quando nós alteramos o comprimento? Acontece isto. Nesta imagem vocês podem observar que, relativamente à frequência de disparo, que é representada por cada um daqueles traços que ali estão, das fibras do tipo A azul, das fibras do tipo 2 a vermelho, quando nós começamos a alterar o comprimento do músculo, nós verificamos que a frequência de disparo que tende rapidamente a alterar-se são das fibras do tipo A, porque são aquelas mais rápidas a reagir. Quando o músculo já atinge um determinado estado de alongamento, um determinado estado de alteração do seu comprimento, nós verificamos que a frequência de disparo das fibras do tipo 2 é que efetivamente é mais notória. E isto é representativo ao longo de toda a manifestação da alteração do comprimento. Pois bem, vejam, sempre que o músculo tem o comprimento alterado, são as fibras do tipo 2 que vê-se aumentada a frequência. Mas quando o músculo está a alterar o seu comprimento, portanto está a alongar, a informação que é transportada para o sistema nervoso central é feita efetivamente à custa das fibras aferentes do tipo 1A. Logo, nós podemos concluir que a informação aferente sobre as fibras do tipo 1A informa essencialmente sobre a velocidade de alongamento e de encurtamento, enquanto que as fibras do tipo 2 informam sobre a alteração do comprimento muscular. Com isto, nós podemos dizer que o fuso neuromuscular é sensível a duas coisas: à velocidade com que o músculo alonga, mas também ao grau de alongamento. Quanto maior for o grau de alongamento, tendencialmente maior vai ser a descarga para o sistema nervoso central, à custa das fibras do tipo 2. Relativamente ao órgão tendinoso Golgi, nós já dissemos anteriormente que este existe essencialmente ao nível da junção miotendinosa, portanto, na região de transição do músculo para o tendão. E este corpúsculo neste caso, inervado apenas por fibras sensitivas do tipo 1B, que são ligeiramente mais lentas das do tipo 1A, embora tenham uma proximidade de resposta semelhante. Quando é que estes órgãos são estimulados? Quando existe fundamentalmente deformação ao nível do tendão. Portanto, sempre que o músculo contrai, ele produz alongamento do tendão, ou quando existe um alongamento passivo da unidade musculotendinosa, este órgão é suscetível de ser estimulado. Então vejamos esta situação, em que temos uma determinada unidade musculotendinosa em repouso e ele é sujeito a um processo de contração. Nós sabemos que quando os músculos contraem, vão alongar, neste caso, vão alongar a sua componente tendinosa e vão fazer deformar neste caso, o tendão, e porque o órgão tendinoso Golgi é um mecanorreceptor. Porque é um mecanorreceptor, vai captar essa mesma informação e vai transportar a informação para o sistema nervoso central. A mesma coisa pode acontecer com um alongamento passivo da unidade musculotendinosa, contudo,
é no mecanismo de contração muscular, em contrações elevadas, que a deformação do tendão é muito mais notória. Consequentemente, a ativação do corpúsculo sensorial do órgão tendinoso Golgi é muito maior em contração comparativamente à condição de alongamento. Vamos relembrar agora a definição de reflexo. Nós já abordámos isto anteriormente. Um reflexo é uma resposta a um estímulo sensitivo que é decidido na medula. Ou seja, quando nós obtemos informação a partir dos receptores localizados à periferia, essa informação chega ao sistema nervoso central. Se a informação for tratada exclusivamente ao nível da medula e gerar uma resposta para alterar o comportamento de um determinado efetor, nós estamos perante, neste caso, um reflexo. E nós sabemos que os reflexos podem ter um caráter homo ou heterolateral em função do lado em que provém a informação e do lado que se produz a resposta. Se for o mesmo, é homolateral. Se for diferente, é heterolateral. Monopolosinático, quando envolve mais do que uma sinapse. Policinático, neste caso. Mono, só apenas se tiver uma única sinapse. Intersegmentar, se socorrer de diferentes metâmeros modular para fazer manifestar esse mesmo reflexo. Arco-reflexo, então, é um suporte anatómico ao qual se manifesta esta estrutura reflexa. E nós também já sabemos que a informação que se processa a nível da medula predominantemente é sensitiva ao nível dos cornos posteriores da substância cinzenta medular e é essencialmente motora ao nível dos cornos anteriores da substância cinzenta medular. O que significa que os corpos celulares dos motoneurónios que depois irão inervar os músculos estão localizados essencialmente ao nível dos cornos anteriores da substância cinzenta medular. Bom, com esta informação toda já estamos capazes de minimamente caracterizar os comportamentos reflexos que se geram a partir do fuso neuromuscular e do órgão tendinoso Golgi. Quais são os nomes, então, que são atribuídos para estes reflexos? Ao nível do fuso neuromuscular, estamos perante o reflexo miotático. Ao nível do órgão tendinoso Golgi, estamos perante o reflexo miotático inverso. Os dois destinam-se ao músculo, o que significa que os dois alteram o estado contrátil do músculo, mas de uma forma diferente. Quando excitado o reflexo miotático, o músculo tende a contrair. Quando estimulado o reflexo miotático inverso, o músculo tende a relaxar. Portanto, o reflexo miotático é um reflexo com caráter excitatório, enquanto que o reflexo miotático inverso é um reflexo com caráter inibitório. Então vamos tentar compreender um pouquinho mais como é que isto se pode manifestar. Quem é que não já viu ou já não experienciou no próprio corpo, provavelmente numa situação de consulta médica, em que o médico faz uma pequena perturbação, uma pequena pancada ao nível do vosso tendão patelar, ao nível do vosso tendão rotiliano. Vocês estão sentados numa determinada marquesa, ele chega lá e dá com o martelo. O que é que ele na realidade faz produzir? Ele com essa pancada, ele na verdade ele quer rapidamente alongar a componente muscular, embora seja um grau de alongamento muito baixo, mas é feito muito rapidamente. Pois bem, quando a nossa saúde reflexa está efetivamente vigorosa, portanto ela manifesta-se, os alongamentos rápidos permitem desencadear o chamado reflexo miotático, ou seja, em que o rápido alongamento das fibras musculares acompanha também, ou faz acompanhar-se de um rápido alongamento de todo o fuso neuromuscular, e ao alongar a componente central, que é inervado do ponto de vista sensitivo, as fibras do tipo 1A vão sentir esse rápido alongamento e desencadeiam uma resposta à frente que vai à medula e estabelece um contacto monocinático, atenção, monocinático, com os motoneurónios alfa desse mesmo grupo muscular. E isso faz com que, perante esse súbito alongamento, portanto, quando se perturba o tendão, ele rapidamente tende a deformar o músculo, faz com que o mesmo músculo sofra um processo de alongamento e, consequentemente, o músculo contrai e a nossa perna depois acaba por mexer. Pois bem, importa referir que esse processo é então designado de reflexo miotático e é uma forma, vejam, uma forma periférica do nosso corpo conseguir regular o estado contrátil do músculo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na verdade,
todos os movimentos que nós fazemos não têm origem ao nível dos andares superiores do sistema nervoso central. Muitos desses movimentos são regulados perifericamente. E, na verdade, eu posso dizer que parte considerável do movimento que nós geramos tende a ser regulado perifericamente a partir de informação que vem dos próprios setores localizados perifericamente no corpo. Portanto, o reflexo miotático tem aqui duas grandes componentes. A chamada componente dinâmica, que é conferida a partir das fibras do tipo 1A, e da componente estática, que se manifesta quando os tecidos, neste caso musculares, estão numa posição de alongamento considerável. Portanto, não pode ser um alongamento pequenino, tem que ser um alongamento relativamente mais elevado. Porquê que a resposta, então, das fibras do tipo 1A tende a ser maior do que as fibras do tipo 2? Primeiro, porque o diâmetro das fibras aferentes do tipo 1A é maior, que permite a velocidade de condução da informação nervosa mais rapidamente, mas também porque as fibras do tipo 1A apenas vão socorrer-se de uma ligação monossinática em relação neste caso, aos motoneurónios alfa. Enquanto que as fibras do tipo 2, não foi aqui explicado, mas certamente vocês vão perceber isso no curso da vossa leitura, têm, para além do menor diâmetro da fibra à frente, um maior número de sinapses. Ele socorre da existência de um interneurónio para fazer chegar a informação aos motoneurónios alfa. Isto faz com que o tempo de latência entre a evocação de uma resposta ou do estímulo a uma determinada fibra e a manifestação da resposta ao nível das fibras musculares, da contração, seja maior nas fibras, no circuito estático, portanto, aquele manifestado pelas fibras do tipo 2, do que em relação às das fibras do tipo 1. Bom, então, vocês, voltando atrás e recordando aquilo que foi dito, as fibras intrafusais, elas são inervadas do ponto de vista motor ao nível das extremidades. E a partir de quem? Que vocês se lembram muito bem, a partir dos motoneurónios gama. Então, espera aí, então se as fibras intrafusais são inervadas do ponto de vista motor ao nível das extremidades, quer dizer que, se ao contraírem, vão estar a alterar o comprimento da região central. Muito bem. E o que é que isso vai fazer? Vai alterar a sensibilidade do fuso, porque vai fazer enviar informação para o sistema nervoso central para que o músculo possa aumentar o seu estado contrátil, aumentando a sua regulação, o seu estado de reflexo basal. Chama-se este fenómeno de fuso de tónus muscular. Portanto, tónus muscular é o estado de contração residual do músculo que deriva da maior ativação do sistema gama sobre as fibras intrafusais, que fazem com que o fuso neuromuscular desencadeie ou envie uma informação para a medula para que ative os motoneurónios alfa e estes aumentem o estado contrátil do músculo de uma forma basal. Quer dizer que quando nós vamos fazer, por exemplo, um conjunto de 10, 20, 30 flexões e estamos completamente parados, sem estar voluntariamente a querer gerar força e o músculo está mais tenso, parte dessa tensão basal é explicada exatamente pela ativação do sistema gama. Portanto, e a ativação do sistema gama, então, tem duas grandes implicações. Por um lado, confere também maior sensibilidade ao fuso neuromuscular, o que significa que, à pequena alteração do comprimento, o reflexo miotático desencadeia-se mais rapidamente e com maior magnitude, mas também permite regular o estado contrátil do músculo de uma forma basal, o que é vantajoso para um conjunto diversos de ações. Como, por exemplo, neste momento, vocês estarem a olhar para mim com a vossa cabeça e os músculos da região da nuca e do pescoço estão em estado contrátil basal e que permitem suster a cabeça numa determinada posição. Só que este reflexo miotático pode então ter imensas implicações motoras na medida em que ele representa uma forma periférica de regular o estado de contração do músculo. Vejam, por exemplo, esta imagem à direita, em que um sujeito está a fazer um chamado drop jump. Portanto, ele cai de uma caixa para o chão, depois tenta saltar novamente para outra caixa. O facto de, quando o sujeito vai contactar com o solo, o contacto determinar uma rápida alteração do comprimento dos músculos, na realidade, ele tende a desencadear um reflexo miotático que permite, perifericamente,
gerar um sistema de ativação dos músculos que estão a sofrer a alteração do comprimento e, desta forma, conseguir potenciar a tarefa. Ou seja, o reflexo miotático está constantemente a ser ativado no decurso das nossas tarefas sempre que nós alteramos o comprimento muscular. E tanto maior é a evocação desse reflexo miotático, quanto mais rapidamente nós produzimos aumento do comprimento do músculo. Neste caso, o reflexo miotático tem uma vantagem muito positiva porque permite perifericamente regular o estado contrátil do músculo e potenciar a atividade locomotora. Por outro lado, do vosso lado esquerdo, tem uma imagem, por exemplo, da realização de um alongamento passivo numa determinada pessoa. Se o grau de alongamento for efetivamente excessivo e fizer manifestar uma atividade reflexa miotática elevada ao ponto de aumentar o estado contrátil do músculo, a manifestação reflexa miotática vai ser contraproducente para o objetivo da tarefa, que é satisfazer o maior grau de alongamento possível ao músculo. E como o reflexo miotático tem como outcome, como output, fazer com que o músculo contraia, ele vai ter uma ação contraproducente. Portanto, o reflexo miotático pode ter implicações motoras positivas ou negativas em função da característica e do objetivo da própria tarefa. O que é que acontece do ponto de vista então da regulação do movimento? Será que então o nosso sistema nervoso central, quando vai regular o movimento, ele apenas regula a atividade das unidades motoras alfa para que os músculos contraiam? Não, ele simultaneamente regula também o estado de ativação dos motoneurónios gama, para que, de uma forma conjunta, ele consiga, por um lado, evocar ativação nas fibras musculares para satisfazer o movimento, mas, por outro lado, ao ativar os motoneurónios gama, ele consegue regular a sensibilidade do fuso e o estado de tonificação muscular para que o movimento seja feito da forma mais eficiente e mais favorável possível. Este mesmo processo permite também fazer com que haja um ajustamento à diversidade de tarefas com que nós possamos realizar e não ocorram fenómenos paradoxais. Nomeadamente, quando nós vamos tentar mover um determinado objeto e produzir força para movimentar esse mesmo objeto, reparem que o músculo, quando contrai, ele tende a encurtar. Pois bem, se ao encurtar o músculo, estamos também a encurtar o comprimento das fibras intrafusais, consequentemente estamos a reduzir a sensibilidade do fuso e estamos a reduzir a tonificação muscular por consequência de uma menor regulação reflexa miotática basal. Portanto, o fuso está a ficar mais encurtado, consequentemente a região central das fibras interfusais também fica mais encurtada, consequentemente estão a ir menos informações, portanto uma menor frequência de disparo das fibras do tipo A e do tipo 2 para o sistema nervoso central, fazendo com que o contributo periférico seja do músculo produzir menos força. Pois bem, neste caso, o que é que o sistema nervoso central tende a fazer? Tende a aumentar a ativação dos motoneurónios gama, que, perante uma redução do comprimento muscular e tendencialmente uma redução do comprimento da região equatorial das fibras intrafusais, a contração das extremidades das fibras intrafusais tende a regular o comprimento dessa região equatorial. E, consequentemente, o que é que acontece? Nós conseguimos manter o nível desejado de tónus muscular para a produção da tarefa. Isto pode acontecer, por exemplo, num exercício de agachamento. Pode acontecer num exercício qualquer de musculação que vocês possam imaginar. Importa também aqui referir, então, que o sistema nervoso central, do ponto de vista do controlo, ele tende, na verdade, a regular sempre os processos quase que reciprocamente entre estruturas antagónicas, estruturas contrárias. A inervação recíproca, eu vou ter a oportunidade de clarificar depois na sessão de dúvidas convosco, mas genericamente representa a forma como o sistema nervoso regula o movimento ao ponto de quando ativa determinadas estruturas agonistas para a realização do movimento, ele acaba por inibir as estruturas antagonistas para satisfazer essa possibilidade de realização do movimento. Acontece agora que vocês devem saber que essa inervação recíproca não é só determinada centralmente. Ele também é determinada reciprocamente, na medida em que os reflexos que até então foram falados
tendem a gerar sempre comportamentos antagónicos para as suas estruturas alvo contrárias. Por um lado, dizer que quando se manifesta um reflexo miotático, em que as fibras musculares do músculo que estão a ser alongadas tendem a ser estimuladas para contrair, ele simultaneamente gera um processo inibitório para inibir as estruturas antagonistas e fazendo com que, enquanto o músculo contrai, o outro músculo está silenciado. Vamos agora, sumariamente, caracterizar o reflexo miotático inverso. Pois bem, quando o órgão tendinoso de Golgi então é estimulado, ele tende a gerar o quê, fundamentalmente? Uma resposta inibitória a nível medular, fazendo com que o músculo onde está localizado o órgão tendinoso de Golgi, ou que está afeto o órgão tendinoso de Golgi, tenda a reduzir o seu estado contrátil. Em que situações isso pode acontecer? Por exemplo, quando nós estamos a fazer uma contração muito potente, muito intensa, ao nível de um determinado músculo, em que, por conseguinte, o tendão tende a deformar-se a um grau de tal ordem que gera um processo inibitório a partir do órgão tendinoso de Golgi, fazendo com que o músculo não consiga gerar maior estado contrátil. Nós podemos interpretar isto como um mecanismo protetor, mas eu peço a vocês que façam o esforço de interpretar isto como um mecanismo de regular perifericamente a força gerada pelo músculo. E isto faz com que, em situações em que o tendão deforma-se até um determinado ponto, há um processo periférico que permite fazer com que o músculo não contraia tanto. E depois isso tem uma diversidade imensa de situações em que este reflexo é útil e permite regular o controle motor, portanto a forma como nós produzimos ações motoras. Muito bem. Então, duas grandes mensagens que nós temos que considerar ao nível então, do reflexo miotático inverso. Que, por um lado, ele existe para salvaguardar aspectos afetos à segurança, como, por exemplo, a integridade do tendão, em que não permite se deformar muito para não comprometer a sua estrutura, mas, por outro lado, o reflexo miotático inverso, mas também o reflexo miotático, são importantes do ponto de vista da regulação motora, que é feita perifericamente e não apenas centralmente. Bom, com isto, então dizer que nós nesta aula abordámos dois reflexos, neste caso oriundos a partir do fuso neuromuscular e do órgão tendinoso de Golgi, mas a verdade é que, se vocês virem o alvo, o destinatário final dessa mesma informação é sempre a unidade motora, que é aquela que, sendo ativa ou sendo inibida, vai ter uma repercussão sobre o estado do comportamento muscular. Só que não é só a informação proveniente do fuso neuromuscular ou do órgão tendinoso de Golgi que vai regular a ativação da unidade motora. É também a informação que advém dos andares superiores do sistema nervoso central e a informação que advém de outros proprioceptores localizados, por exemplo, na pele, localizados ao nível das articulações ou mesmo de outras estruturas afetas à regulação modular. Bom, creio que está tudo e muito obrigado.